Em primeiro lugar, bom dia à mesa, bom dia a todos que estão presentes. Né? Como disse a doutora Raquel e a doutora Larissa, é legal a gente estar sabendo que as coisas que nos preocupam mais gente também, né? E que a gente pode unir forças de alguma maneira para melhorar essa situação. Eu hoje não trouxe aqui, eu participei dessa pesquisa, né, da Nascer nas Prisões, fui responsável pelo módulo psicossocial, mas eu não quis trazer mais os dados desse trabalho, porque a gente já apresentou ele na semana do ano passado, a gente já vem discutindo eles há algum tempo, então eu quis trazer uma questão mais específica para a gente conversar. Eu não tenho resposta, só trouxe as questões para a gente compartilhar. Né? Então, essa questão surgiu para mim quando, nessa oficina que a Alexandra relatou, em outubro, nós fizemos com o sistema penitenciário, surgiu a pergunta assim: e o que fazer com as mulheres com transtorno mental que são gestantes e têm seus filhos na prisão? Essa pergunta ficou assim martelando na minha cabeça e eu fiquei pensando que era uma questão muito séria, que a gente precisava construir, encarar ela e construir caminhos para enfrentar. Então, quer que eu troque, né? Então, eu, em cima dessa pergunta... Acho que fiquei sem... Não, tá sim. Tá? Tá. Então, em cima dessa pergunta, fui dar uma olhada assim, no que a gente tinha na nossa pesquisa sobre isso, porque são tantos temas quando a gente olha para a questão da maternidade que algumas coisas passam. E, na verdade, isso é um meia-culpa, né? Quando a gente foi ao campo, no Brasil todo, né, a gente não focalizou nesse problema da saúde mental das mulheres gestantes e com filhos. Ele apareceu para a gente no processo, né, mas a gente não foi com foco nele, não foi buscando essa questão, de alguma maneira conhecer melhor essa questão. Então, a gente tem alguns dados que são importantes da gente compartilhar para pensar junto. Então, assim, a gente viu, né, que no levantamento que foi feito pela Maria do Carmo Leal, né, que é a parte que ela avaliou mais a questão da assistência, a gente viu que 56% das mulheres gestantes e com filhos na prisão, elas apresentavam, quer dizer, das mulheres com filhos, né, a depressão pós-parto, né? É um número altíssimo esse, comparado com, por exemplo, esse mesmo número que ela obteve quando ela fez o estudo da maternidade, do nascer no Brasil, entre as mulheres do SUS, que respondia mais ou menos por 29% das mulheres do SUS apresentavam algum sinal para essa questão da depressão pós-parto. E quando a gente olha para isso no sistema, esse número sobe para 56%, que é um número muito alto. Ela também localizou nesse estudo, né, uma incidência de mulheres muito alta usando álcool durante a gestação, né, e em 25% dos casos, com algum risco já de algum problema de alcoolismo em relação a esse uso, né? Dado diferente também do que ela encontrou no SUS, no Nascer no Brasil, em relação às mulheres que tiveram filhos no SUS. E, em relação às drogas, ela também encontrou um uso de maconha em 27% durante a gestação. De 27% das mulheres, cocaína inalada 20%, crack 16%. Isso ela não tem dado comparativo, porque, na verdade, na pesquisa Nascer do Brasil, ela não fez essa pergunta, o que talvez também signifique os nossos vieses, né, de pensar as questões da maternidade. Né? E também o uso de ansiolíticos muito alto, 15% das mulheres usavam ansiolítico durante a gestação ou depois já no nascimento dos filhos. Né? Então, isso dá para a gente pensar que, na verdade, a maternidade na prisão
é uma coisa muito mais difícil e que e traz uma porção de problemas, né, de ordem afetiva, de ordem emocional, né, e que criam, constituem base para a gente ter uma situação de saúde mental mais agravada. Né? Não queremos dizer que essas mulheres que lá estão têm um problema de saúde mental mais agravado. Queremos dizer que o encarceramento gera problemas de saúde mental. E a gente tem, né, como a Viviane disse, a angústia das mulheres de terem seus filhos e perderem seus direitos maternos, né, dos filhos que ficaram na rua. A gente tem a questão do medo de não conseguir recuperar a guarda. A gente tem as questões que a Alexandra trouxe sobre o acompanhamento do parto, do pré-natal. A gente tem as questões relacionadas à vivência da maternidade na prisão, uma maternidade que é vigiada, uma maternidade desautorizada, que elas não podem cuidar dos filhos, elas não são responsáveis pelos filhos, na medida em que elas são... que elas não podem decidir pela proteção dos filhos na mesma medida em que elas são responsabilizadas. Então, elas são responsabilizadas por um cuidado, mas se, por exemplo, o filho dela adoecer e ela achar que tem que levar ele na assistência extramuros, ela vai ter maior dificuldade para fazer isso, porque o critério materno dela vai ter que passar por uma porção de outros critérios, né? O critério do guarda, o critério do transporte, o critério da disponibilidade do acesso. Então, na verdade, a gente vai ver que é uma maternidade muito tensionada, é uma maternidade muito levada a um extremo, né, em que muitas vezes elas têm que brigar para poder conseguir a assistência à saúde dos filhos dela, com risco de que isso tenha uma repercussão na avaliação disciplinar delas e que possa ter uma repercussão na execução penal delas. Então, a gente vai vendo que é uma maternidade levada a extremos, onde o sofrimento é muito maior, e esses dados nos mostram isso, né? Que a gente tem uma situação de saúde mental mais agravada. E, ao mesmo tempo, o que a gente reparou, né, nessa pesquisa da gente é que a gente não viu nenhum trabalho no Brasil em relação a algum tipo de assistência, ou prevenção, ou promoção de saúde com relação à questão do uso de álcool e outras drogas. A gente não viu nenhum tratamento sendo realizado nesse sentido, nenhum apoio, nenhum trabalho de prevenção. E a gente também não viu, em relação à questão das mulheres com transtorno mental, os casos que a gente encontrou, a gente não viu nenhum tratamento sendo efetivamente desenvolvido, a não ser a entrega de medicação, né, e algum acompanhamento psiquiátrico eventual. Né? Tampouco com relação à questão da depressão pós-parto. A gente não encontrou isso. Então, a gente também vai ver que, na verdade, a saúde na prisão, quando olha para a questão da gestação, não está contemplando essa questão da saúde mental. Né? Essa questão está passando, está lá, está presente, mas ela não está sendo olhada. Assim como nós, né, não tivemos esse foco quando pensamos na pesquisa, a gente vai ver que isso se reproduz na prática também, na questão da saúde. Né? Então, não tem um olhar específico para essa questão. E os tratamentos que são realizados são tratamentos ou inadequados, ou insuficientes, ou até mesmo inexistentes. Então, e também a gente vê o quê? Que essa política carcerária, né, até a política de saúde que está sendo pensada para essas mulheres, não está desarticulada das políticas de saúde, das políticas públicas de saúde. Né? Então, quer dizer, quando a gente vai olhar para essa questão das políticas de saúde mental, a gente vai ver que a gente já tem, desde 2001, né, a reforma psiquiátrica no Brasil, né, definindo que, mudando o paradigma do manicômio para a questão do cuidado territorial e comunitário, de serviços abertos, inclusivos, de base comunitária, né? E essa é uma decisão política do Brasil, já que está quase completando 20 anos. Né? E, no entanto, quando a gente olha para a implantação disso dentro do sistema penitenciário, não está acontecendo, continua não acontecendo. Né? Tem a PNASP, que desde 2014 também tem essa estratégia de inclusão das unidades de saúde no desenho das redes de atenção, né, que também não está sendo implementada no Brasil de uma maneira geral. Começa-se a pensar isso aqui no Rio de Janeiro, que acho que é importante, mas a gente ainda está começando. E
e a questão das estratégias de inclusão das mulheres gestantes e com filhos na prisão e sofrimento psíquico na rede de saúde pública, né? Que essa é uma questão. A legislação já contempla alguma coisa em relação às pessoas com medida de segurança, mas eu não estou falando de pessoas com medida de segurança, eu não estou falando de inimputáveis, né? Eu estou falando de mulheres que estão presas e que foram, muitas vezes, ainda estão presas provisoriamente, que é o caso da maioria das mulheres que estão gestantes, 40% delas são presas provisórias, nem ainda foram condenadas, né? Nem ainda estão sob a regência da VEP, nem ainda estão com seus processos dispersos, e que não tem medida de segurança, mas que é preciso pensar a questão da assistência à saúde mental para essas mulheres, contemplando o direito ao igual tratamento e à igual assistência à saúde para todas, né? Contemplando a noção de que qualquer maternidade é digna de ser vivida, de que qualquer vida é digna de ser vivida, e que todos os direitos devem ser, ou que a justiça deve ser distribuída igualmente, e que a assistência e a atenção à saúde também deve ser distribuída igualmente para todos. Então, eu não estou trazendo uma solução, mas eu estou trazendo a necessidade da gente refletir sobre esse tema que está, de certa maneira, colocado de lado. A gente teve aqui no Rio o caso da Bárbara, né, que foi um caso que nos chamou a atenção de uma maneira muito, muito gritante, né, que mostrou realmente que o sistema não está aparelhado para a assistência à saúde mental das pessoas. E também colocar essas mulheres para passarem sua gestação inteira no hospital psiquiátrico, né, porque é o único local que, de alguma maneira, se desenvolve assistência à saúde mental no sistema penitenciário, também é uma outra violência que a gente precisa refletir sobre ela, né? Então, se coloca como urgente a gente pensar a integração do serviço de saúde extramuro, do serviço de saúde mental extramuro, com o serviço de saúde intramuros. Eu não sei, essa é só uma reflexão que eu estou trazendo para a gente compartilhar e pensar junto. Ok? Essa é a ideia. Muito obrigada. Ok.